Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX. Estamos de volta para o Magazine RLX Desporto. A semana passada, por motivos técnicos, as chamadas dores de crescimento, não tivemos esta emissão. Voltamos esta semana com uma grande novidade, uma novidade que já não acontecia há 19 anos, que foi o facto do Sporting se ter sagrado campeão nacional, não na última jornada, mas na penúltima, né, na nossa penúltima jornada, porque nós éramos para gravar o programa exatamente no dia em que o Sporting se tornou campeão, mas pelo aquilo que eu disse há pouco, não foi possível. Entretanto, já houve um derby pelo meio, ia começar pelo Bruno, obviamente, o Bruno que está hoje equipado a rigor, vestido com a camisola do Sporting. Bruno, eu faço ideia o que foi por tua causa. Eu não sei se tu foste para aquelas confusões todas ou se comemoraste no recato do teu lar esta vitória do Sporting. Boa noite a todos, boa noite David, boa noite Aftab. Esta camisola é a réplica da camisola do Jordão. Não, festejei por casa, não fui para a confusão, por dois motivos. Porque eu tenho 39 anos e festejei o primeiro título do Sporting em 99-2000 no antigo estádio de Alvalade, naquela espera da equipa que vinha de Paranhos, e depois em 2001-2002 fui festejar para o Marquês de Pombal, portanto já tinha vivenciado as duas coisas, no estádio e no Marquês de Pombal, e este ano, em função da pandemia e do facto de ainda não estar vacinado e de ter pessoas também no meu agregado familiar que são doentes de risco, não me quis estar a expor também a festejos com grandes aglomerados, mas depois assisti pela televisão aqui obviamente sem falsas hipocrisias, com satisfação e com orgulho de ver tanta gente na rua, apesar da situação da pandemia. A realidade é que era impossível o Sporting 19 anos depois ser campeão e as pessoas não se manifestarem, não irem para as ruas, e não haver a enorme festa que houve por Lisboa e pelo país inteiro e por outros países também onde há sportinguistas. Foi o acumular de 19 anos de expectativa que já não é inédito, já tínhamos vivido 18, já sabíamos o que é que era e o que é que custava. Foi engraçado também reparar que a grande maioria das pessoas que via festejar andavam ali numa faixa etária dos 20 e poucos anos, o que também não deixa de ser curioso. Um clube está há 19 anos sem ganhar e depois, quando vemos os festejos, vemos tanta juventude com um amor tão grande pelo clube, e isso só vem dar força àquilo que sempre se disse em relação ao Sporting. O Sporting não é só futebol, obviamente os clubes vivem muito do futebol, mas não é só futebol. E sem dúvida que foi fantástico assistir a toda esta festa. Vitória na antepenúltima jornada, frente ao Boa Vista, que nos dá o título. A 2 jornadas do fim, ser campeões é algo que também não há memória das pessoas da minha idade nem das mais novas. Recordar que em 99-2000 foi na última jornada, em 2001-2002 foi na penúltima jornada. Portanto, na antepenúltima é a primeira vez que me recordo. E como diz o Ruben Amorim, campeões sem derrotas. Também foi um feito que não há memória recente. Chegámos ao título sem perder um único jogo no campeonato. Perdemos depois agora este fim de semana frente ao Benfica, mas já como campeões. E quero aproveitar também nesta senda de falar daquilo que foram os festejos do Sporting e daquilo que foi uma grande vitória do futebol ao fim de 19 anos. Iniciar também o programa com o destaque ao Hockey Patins, que também foi campeão agora este domingo, campeão europeu. Mais uma vez, é a primeira vez que uma equipa portuguesa é bicampeã europeia, vê-se em 2 anos seguidos, sendo que houve aqui um ano de intermédio, que em função do Covid não houve competição, e neste momento contamos já com 3 títulos europeus máximos no Hockey Patins, que é mais um feito fantástico, e aproveitar para mandar um grande abraço ao meu amigo Paulo Freitas, que merece muito este título, por todo o trabalho que sempre desenvolveu no Sporting. E eu tive a oportunidade de ver isso de perto. É um treinador de excelência e que trabalha muito para um clube que neste momento já é o dele também. Muito bem, Aftab, primeiras palavras tuas para este título do Sporting. Tu que desde a primeira emissão do nosso magazine sempre foste dizendo que o Sporting ia ser campeão, ia ser um justo campeão, e afinal a tua profecia concretizou-se, bem que também se calhar não era assim tão difícil quanto isso, bem que houve ali
no meio houve ali quem duvidasse, mas pronto, sempre se concretizou. E Ismael, então, o que é que tu. Enfim, tu não vibraste de certeza, não foste para o Marquês festejar, mas também não deves ter ficado muito chateado. Boa noite ao Bruno, boa noite ao David. Cumprimentar os dois, saudar os dois e a todo o nosso auditório, dar os parabéns ao Bruno e a ti também, David, porque tu também não és propriamente isento, se assim podemos dizer. Cumprimento é justo. Eu, ao contrário de muitos amigos meus de outros clubes, normalmente reconheço sempre no campeão o mérito. Nunca questiono as arbitragens, pelo menos não é nas últimas jornadas. Nunca justifico os títulos dos adversários ou os títulos dos adversários com as fracas arbitragens, porque senão, lá está, há uns tempos atrás o Bruno falava, iríamos ainda hoje bater sei lá, no Jorge Jesus, como é que se chama o jogador que falhou agora? Não é, o Brian Ruiz falhou o gol, ainda hoje a culpa seria do Brian Ruiz se o Sporting não ter sido campeão, portanto, ou dos árbitros ou qualquer coisa assim parecida. Portanto, eu não entro para esse peditório, é um campeão justo, o campeão que fez mais por merecer, que acreditou mais e que lutou mais. Segundo ponto, não fui para o Marquês. Não vi televisão nessa noite, posso dizer isto completamente com toda a frontalidade. Não vi porque embora tenha uma posição sempre muito calma e tranquila, sou um benfiquista acérrimo e não seria, obviamente não estava satisfeito por o Sporting ter sido campeão, ou melhor, estava triste porque o Benfica não tinha sido campeão. Em relação aos festejos, queria deixar uma palavra, não aos adeptos do Sporting, não às autoridades em si, à polícia, não vou entrar também para essa discussão, mas queria deixar vincado isto. A partir do momento em que se autoriza a existirem dois ecrãs gigantes e aceita-se o aglomerado a partir das 15 horas, 14 horas, ou seja, 2, 3 da tarde, em Lisboa, em Alvalade, acho que tudo o que vem a seguir, a culpa nunca poderá ser dos adeptos. Fossem eles adeptos do Benfica, do Sporting, do Porto, quem quer que seja. Portanto, foram festejos naturais e normais de pessoas, de jovens, mais jovens, menos jovens, que estavam sedentes de vitória e que justa e corretamente festejaram tudo. O que se viu a seguir não foi do mais giro, mas volto a dizer, para mim a culpa não é dos adeptos, é de quem organiza os jogos, é do Ministério da Administração Interna, da Liga Portugal e eventualmente até do Sporting Clube de Portugal, da Câmara Municipal de Lisboa, da Polícia Municipal, da Polícia de Segurança Pública, mas nunca dos adeptos. E acho que os adeptos são ocupados nisto tudo, estavam lá, ninguém lhes proibiu de estar lá para festejar um título que tanto ambicionavam. Seguir, como tu mandaste a mensagem, David, pronto, o fim de semana foi o que foi, este fim de semana ganhamos, se ganharmos amanhã ao Guimarães, somos os campeões da segunda volta, como diz o Jorge Jesus, porque para ele vamos ter que arranjar uma taça para ficarmos eventualmente 2 pontos à frente, se ganharmos amanhã ao Guimarães, mas pronto, vamos ser os campeões da segunda volta, e se não fosse o Covid, nós tínhamos ficado, sei lá, 20 pontos à frente no campeonato, não tínhamos dado hipóteses. Portanto, não há necessidade de termos falsas humildades, somos muito melhores, somos muito mais fortes, mas ficamos em terceiro lugar, fortíssimos. Tivemos 4 derrotas no campeonato, perdemos com o Gil Vicente, empatamos com o Farense, perdemos com o Braga, mas fomos fortíssimos. Engraçado é mesmo isto, é que nós não conseguimos reconhecer que fomos fraquíssimos mediante o investimento feito. Entre o nosso interregno dos 2 programas, Mourinho foi parar a Roma. E Mourinho vai ganhar 7 milhões no Roma. E Jorge Jesus ganha 7 milhões no Benfica. Em off falávamos que o Cristiano Ronaldo tinha não sei quantos patrocínios por trás e que dificilmente poderia vir já para o Sporting por causa desses patrocínios. Eu diria que os 7 milhões dados ao Mourinho valem muito mais do que os 7 milhões dados ao Jesus. E desde o nosso primeiro programa, que sabem que eu não sou um grande fã de Jorge Jesus. Eu tenho uma postura muito simples, que é, eu sou apoiante de qualquer treinador do Benfica, mas a mim não me interessa o treinador do Benfica, a mim interessa-me ganhar, interessa que a equipa jogue bem. Em primeiro lugar, interessa-me ganhar. Em segundo lugar, interessa-me que a equipa jogue bem. E a equipa não ganhou,
espero que ganhe a Taça de Portugal. Não sou daqueles que desejam que perca a Taça de Portugal para os jogadores se irem embora, não. Acho que a equipa tem todas as condições para ganhar a final da Taça de Portugal. Já agora, que devia ter público, e nós que pagamos impostos em Portugal, que trabalhamos em Portugal, que estudamos em Portugal, que vivemos em Portugal, não temos os mesmos direitos que estrangeiros que irão vir ver a final da taça da Champions League. Acho isso inconcebível, acho isto novamente uma falta de organização, uma falta de respeito para com os adeptos portugueses. E por acaso são adeptos do Benfica e do São do Braga, mas se fossem do Sporting ou do Porto, iria dizer exatamente a mesma coisa. É vergonhoso, não tem outro termo. É verdade que podiam só estar, se calhar, um terço do estádio, alguma coisa assim parecida, mas é vergonhoso. E as minhas primeiras palavras são estas. Olha, Bruno, voltamos a ti e ia-te pedir para fazeres uma análise, uma retrospectiva rápida, obviamente, sobre aquilo que tu achas foram os pontos fortes desta equipa do Sporting para se ter tornado campeã, quando à partida, pelo menos eu como sportingista, e como disse muito bem o Aftab, também sou sportingista, não sou lá muito isento nisto, mas muito sinceramente quando começou o campeonato estava muito longe de pensar que o Sporting chegasse ao título, até por tudo aquilo que se passou na casa ao lado, onde o Benfica investiu forte, e enfim, pensava que o campeonato iria ser disputado a 2, afinal entre um Sporting ali de pezinhos de lã, vai que não vai, e acaba por triunfar de uma forma, enfim, acho que inequívoca, acho que também não deixa grande margem de dúvidas este título, mas para ti, o que é que foram os pontos fortes desta equipa? A união que o Ruben Amorim conseguiu, esta miscelânea entre miúdos e graúdos com experiência? Sim, isto o professor Manuel Sérgio, que eu tenho como sendo uma grande referência naquilo que é a ciência da motricidade humana, ensina-nos a todos muitas coisas. Aliás, o próprio Jorge Jesus é um admirador de Manuel Sérgio, e ele, em relação à ciência da motricidade humana, onde se insere obviamente aqui a parte do desporto de alta competição e do futebol, ele refere algumas coisas, como por exemplo de que é uma ciência humana gerir o caos numa equipa e utilizá-lo e não rejeitá-lo, e efetivamente o Sporting viveu e cresceu se calhar num momento de caos, quando o Ruben Amorim chega como o treinador mais caro da história do Sporting. Eu diria que uma última oportunidade por parte da direção do Sporting para conseguir resultados no futebol, um all-in financeiro e desportivo, e a verdade é que utilizou-se esse caos que se vivia no Sporting, e quem utilizou aí foi fundamentalmente o Ruben Amorim, a sua equipa técnica, utilizou e não o rejeitou, sendo que também deu lugar a uma outra máxima de Manuel Sérgio, que é o facto da desordem ser a antecâmara de uma nova ordem, e isso também surgiu. E depois ele tem uma frase fantástica que diz que ocupar um cargo de autoridade formal é como ter uma licença de pesca, ou seja, não nos garante que nós apanhemos o peixe. E neste caso o Ruben Amorim ocupou um cargo de autoridade formal sem ter a licença de pesca completa e concluída, mas não foi isso que o impediu de apanhar o peixe e de no fim recolher estes louros deste campeonato. Portanto, eu acho que muito do que o Manuel Sérgio nos diz aplicou-se completamente no que foi a vida do Sporting este ano, e obviamente que a capacidade de sacrifício, a capacidade de resiliência, a união de grupo que foi visível ao longo de todo o ano, foi o tónico fundamental para esta conquista, e eu aqui tenho que dar um mérito total ao Ruben Amorim, porque já mostrou ser um grande condutor de homens, um excelente comunicador, e independentemente de termos tido em muitos momentos alguma estrelinha, e ele foi apelidado o treinador estrelinha, e nós assumimos isso sem qualquer tipo de problema, o Sporting terá feito este também ano... Era. O Bruno Lage também era um excelente comunicador e tudo. Epá, não sei. Sim, mas o Bruno Lage também viveu. Eu estou a falar do Ruben Amorim ao dia de hoje. Eu não sei como é que vai ser a próxima época, não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Não, foi engraçado nesse sentido. Desculpa ter-te interrompido, mas foi não, porque eu, enquanto benfiquista, dizia exatamente o mesmo no final da época em que ganhámos o campeonato. É verdade, mas a realidade é que nós vivemos isso. O Ruben Amorim foi fantástico do ponto de vista do relacionamento humano e da forma como comunicou, e obviamente que tudo isto depois só tem sentido quando o Sporting este ano viveu momentos que eu nunca tinha visto. O Sporting terá feito, eu não sei se
mas sei que entre este número, tenho a certeza, entre 24 a 28 pontos nos últimos 10 minutos de jogo. E isso, obviamente, é capacidade de trabalho, é resiliência, é superação, é o acreditar até ao fim, é uma mentalidade competitiva muito grande, mas também nos traz, obviamente, aqui uma dose de felicidade que tivemos. Agora, isso não pode de forma alguma minimizar aquilo que foi feito desta equipa, uma equipa que estava completamente descartada da luta do título no início da época, uma equipa que a discussão na praça pública que havia era se conseguiria ganhar o terceiro lugar na luta direta com o Braga. Portanto, este era claramente o ponto de partida do Sporting, e o Sporting chega ao fim como um campeão que acho que não oferece qualquer dúvida. Ganha a 3 jornadas do fim, ganha no campo com todo o mérito, com toda a justiça, independentemente daquilo que possa ter sido o fracasso dos adversários, que tem que existir sempre, porque se todos tivessem sucesso não era possível haver só um campeão. Portanto, alguém tem que fracassar para que os outros possam distanciar, e foi isso que aconteceu com o Sporting. Mas eu claramente tenho que dar aqui os parabéns e o mérito ao Ruben Amorim por aquilo que foi esta conquista, e a sua equipa técnica pelo trabalho que desenvolveu, que foi sem dúvida uma aposta ganha por esta direção, num momento em que estava claramente encostada às cordas, como se costuma dizer, e tirou o coelho certo da cartola, e o Ruben Amorim conseguiu transformar completamente um Sporting que estava desfragmentado, que estava completamente desunido, que estava outra vez a viver uma crise existencial muito grande, e de repente vemos toda a gente em união e a festejar, e parece que até trouxe atrás disto mais ciclos de vitória, aqueles que já existiam nas modalidades e continuaram este ano. Portanto, os meus parabéns ao Ruben Amorim, obviamente a toda a equipe. Exatamente, o Sporting continua a ganhar não só no futebol. Lá está, há quem diga que o começo disto tudo dá-se naquele empate, eu penso que foi contra o Famalicão, em que o Sporting empata e sai aquela frase que depois passou a ser lema, onde vai um vão todos. Há quem diga que o Sporting começou a ganhar o campeonato por aí, que foi aproveitar um mau resultado para unir aquilo tudo, e depois, enfim, este hashtag que passou a ser uma espécie de lema daquela equipa. E houve alguém que na brincadeira disse que este lema foi tão bem aplicado que quando o Sporting ganhou a taça da Liga, acho que só faltou um motorista ir acima do palco receber a medalha, não é? Portanto, havia mesmo ali uma união muito forte. Para mim, o título do Sporting, concordo com o Bruno quando fala do Ruben Amorim. E se há parte onde eu estou menos triste por o Sporting ser campeão, é porque o Ruben Amorim é campeão. Honestamente, não, sem qualquer problema. É se calhar a parte em que estou menos triste do Sporting ser campeão. Ou como tu dizes, foi um Sportingista que do Benfica deu o título ao Sporting, e o Benfiquista que está no Sporting deu o título ao Sporting. Não, o que eu disse é, para o Sporting ser campeão, foi necessário uma junção de um benfiquista no Sporting e de um sportingista no Benfica, ou seja, isso é tentarmos brincar um bocado. Mas, analisando bem, o Ruben Amorim foi, e ao dia de hoje, é um excelente gestor de recursos humanos. Ao dia de hoje é. Como o Bruno Lage, ao final da época 2018-2019, era um excelente gestor de recursos humanos, aliás, até meados da época 2019-2020. Eu lembro de estar em Alvalade, ganhamos 2-0 ao Sporting, com 2 golos do Rafa. O Porto perde no mesmo dia em casa, com o Braga do Ruben Amorim, e nós ficámos com 7 pontos de vantagem, e já estávamos, já toda a gente dizia que tínhamos tido 3 empates ao longo do ano inteiro do Bruno Lage, ou seja, de meia época, do final de uma meia época e do início de outra meia época, portanto íamos ser campeões, sem qualquer problema. E isso provou-se que no futebol não se ganha só porque se tem os maiores orçamentos. Eu falei nisso em relação ao futsal há umas semanas atrás, até contigo troquei mesmo mensagens sobre isto, ou falámos sobre isto, David, e isto comprovou-se. Mas a gestão do Sporting, para mim, começa quando não se faz contratações dúbias, para não dizer outro nome, e quando, mesmo falando-se na juventude, e fala-se muito na juventude, mas o Sporting tem um guarda-redes muito experiente. Tem 2 defesas centrais, pelo menos 2, muito experientes. Até podemos falar 3, exatamente, era o que eu ia dizer. Até podemos pôr o Neto na equação e então são 3. Vamos ao meio campo. O Palhinha, embora seja das escolas de Sporting, não é um miúdo, já. Não está em final de carreira, mas
viu-se na luz, quando se apostou nos dois miúdos, que a coisa podia não ter corrido tão bem quanto isso. O João Mário é um jogador que acho que quem não quis o João Mário no Benfica, e eu não sei se foi a direção ou se foi Jorge Jesus, estava completamente enganado, porque o João Mário não está acabado, nem pouco mais ou menos. Pá, e parecendo que não. E isto trouxe uma experiência muito, muito grande ao Sporting. Depois, com a contratação de Paulinho. Paulinho, para mim, acaba por ser um bocado a desilusão, porque eu tinha a expectativa, um avançado com 28 anos já é um avançado, eu não estou a dizer que está em final de carreira, porque não está, mas é um avançado já experiente o suficiente. E o Paulinho não mostrou ser uma grande mais-valia para o Sporting. Nós estamos aqui a falar em todas as posições fulcrais. Eu não vou entrar pelo Antunes, pelo João Pereira, porque isto é uma segunda parte que podemos falar na tal união do balneário. O Antunes pode ter sido uma mais-valia, mas o Nuno Mendes é 100 vezes melhor que o Antunes, o Porro é 100 vezes melhor neste momento que o João Pereira, mas o Sporting conseguiu aliar a toda a juventude que a seguir vem com o Pedro Gonçalves à cabeça, e é importante focar, porque o Pedro Gonçalves é um jogador diferenciado de todos os outros. Todos os outros podem ser muito bons, mas o Pedro Gonçalves é extraordinário. E enquanto nós não sabermos reconhecer isto e não darmos mérito suficiente a ele, acho que estamos a fazer mal. Obviamente que amanhã espero que o Seferovic seja o melhor marcador, não está isso em causa, mas o Pedro Gonçalves é um jogador que ao longo dos próximos anos, seja no Sporting, seja lá fora, vai comprovar o grande jogador que é. Como o Bruno Fernandes era no Sporting e continua a provar lá fora que o era. E o Sporting conseguiu aliar a juventude à experiência, mas é uma experiência de qualidade. Ou seja, não estamos a falar, com todo o respeito pelas carreiras do Antunes, do João Pereira, não são nesse tipo de experiência. Estamos a falar em jogadores que ainda foram capazes. As pessoas não valorizam a Adam, se calhar tanto quanto ele merece. O campeonato do Sporting começa no Adam, na experiência que o Adam trouxe. O Coates, o ano passado, era um mal amado pela maioria dos adeptos do Sporting. Este ano foi o melhor jogador do campeonato, ou pelo menos o jogador mais importante do campeonato. Há fatores que permitiram que o Sporting fosse campeão. Eu não vi a entrevista, e estou a ser mesmo muito honesto, não vi a entrevista, porque normalmente não costumo ver o programa do Ricardo Araújo Pereira ao domingo. Mas ele diz que a derrota, eu vi num dos jornais esportivos que a derrota contra o LASK acabou por ser a derrota mais importante da época. Isto significa alguma coisa. Significa como eles encararam as adversidades. O Sporting teve algumas adversidades também. O caminho não foi tão linear quanto isto. Lá está, o orçamento era mais baixo, as expectativas eram mais baixas. O Braga tenta sempre se tornar o terceiro grande, sempre ocupar o lugar do Sporting. E as coisas foram correndo bem, até pelo discurso do Rubén Amorim. Mas era um discurso que, se nós formos analisar, era um discurso que é impossível tu fazeres neste momento no Benfica ou no Porto. De que é jogo a jogo. O Lage ainda era pior, que era nós vamos treino a treino, jogo a jogo. Ele pelo menos era só jogo a jogo, mas é um discurso que não é possível fazer-se num Benfica ou num Porto no início da época até ao final da época quase. Não é. E isto acabou por ser as grandes mais-valias do Sporting. Um Benfica muito inconstante, e até contra o Sporting disse isto, o Benfica contra o Sporting está a ganhar por 3-0 e acaba por ganhar por 4-3, porque o Jorge Jesus diz que o Benfica não sabe defender, e acho que até por aí, na comunicação do Jorge Jesus, vê-se a dificuldade. Jorge Jesus diz que o Benfica não sabe defender. De quem é a função de pôr o Benfica a defender bem? Senão não faz sentido termos um treinador. Ele próprio admite que não defendemos bem. E o facto de não defendermos bem, não precisamos de ter um catedrático a ganhar 7 milhões de euros. Eu, como adepto de futebol, minimamente consciente, sei que o Benfica não defende bem. Portanto, houve situações que permitiram. O Porto não foi tão inconstante, mas o Porto tem um problema de balneário muito forte, principalmente com Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é um grande treinador, levou o Porto a bons resultados nas competições europeias. Não podemos esquecer que num Porto intervencionado, Porto é um Porto intervencionado, Sérgio Conceição faz 2 campeonatos. Nos últimos 5 anos, se cingirmos nos últimos 5 anos, o Benfica tem 2 campeonatos, o Porto tem 2 campeonatos e o Sporting tem 1 campeonato. Esses últimos 5 anos. Portanto, o mérito do Sérgio Conceição é muito, mas as quesilhas que o Sérgio Conceição cria e é capaz de criar também não ajudaram
em muitos momentos ao Futebol Clube do Porto. Bruno, o futuro agora, como se costuma dizer, a Deus pertence. O Sporting já admitiu que provavelmente vai ter de vender 1 ou 2 jogadores para equilibrar o orçamento, porque as equipas portuguesas gastam sempre mais do que aquilo que têm de receitas, portanto têm que se sujeitar sempre à venda dos seus maiores ativos. Tu achas que o Sporting vai conseguir segurar quase todos, vendendo um ou outro para fazer o tal bolo financeiro que depois permita ter uma época, continuar a ter uma época competitiva, ou tens receio que haja uma debandada geral? Em primeiro lugar, há uma coisa que me assusta sempre um pouco. Quando falamos do mundo dos negócios, e aqui temos que incluir, obviamente, o futebol e as SADs e a forma como são geridas, eu tenho alguma dificuldade em aceitar o discurso de que temos que vender para fazer face àquilo que são as despesas, porque se vive acima daquilo que são as possibilidades. Se vive acima das possibilidades, não se devia. E eu acho que tem que... Obviamente o Sporting tem vivido aqui muita instabilidade ao longo dos anos, porque muda de direção de uma forma regular, e essas mudanças de direção têm sido algo que vivem quase sempre de um egocentrismo muito grande, que é, há uma dificuldade grande de quem sai nos clubes de deixar trabalho feito para quem chega. E quando isso acontece, para já é muito fácil para quem chega colocar a culpa em quem estava antes. Portanto, quem estava antes deixou-nos assim, deixou-nos assado, foi reduzido, e isto é um grande problema. Mas depois tem que haver uma estratégia que nos permita não viver de receitas extraordinárias. Porque, como o nome indica, são receitas extraordinárias. São receitas não calculáveis. São receitas não previstas. São receitas não orçamentadas. Ou seja, nós não podemos prever uma receita da venda de um atleta. Não podemos. Porque não sabemos se vai haver mercado, quanto é que vão dar por ele, se vão chegar ao valor da cláusula de rescisão. Não sabemos nada disso. Portanto, quando os clubes, e neste caso o Sporting, diz que vive de uma receita extraordinária e que terá que vender jogadores, eu não consigo aceitar esse discurso, e acho que esse discurso é um mau princípio, revela, por vezes, alguma falta de, se calhar, estratégia financeira. Obviamente que as receitas extraordinárias existem, porque o mercado assim o dita, os clubes compram jogadores e vendem jogadores, isso é perfeitamente normal e natural. Agora, o que não é natural é temos que vender. Não temos nada que vender. Não temos nada que vender. A preocupação do Sporting tem que ser potenciar o facto de ter sido campeão nacional, potenciar o facto de ter entrada direta na Liga dos Campeões, potenciar o facto de quase garantidamente termos os adeptos de volta ao estádio na próxima época, potenciar o facto de ser campeão europeu de hóquei em patins, potenciar o facto de ser campeão europeu de futsal e atrair mais receitas. Mas não é receitas extraordinárias, é receitas. É ter uma estratégia que permita fazer mais dinheiro com a marca Sporting. E isso é que tem que ser trabalhado. Porque esta questão de vender jogadores, quer dizer, poderá ter que ser inevitável. Obviamente, se vier agora aqui o Manchester City, bater 40 ou 50 milhões por Nuno Mendes e oferecer um contrato 4 ou 5 vezes superior ou mais do que ele ganha no Sporting, obviamente ninguém o vai agarrar e não há como fazer. Agora, passar a mensagem de que vamos ter que vender, acho que é uma mensagem completamente errada e que não pode acontecer. Se vai acontecer, acredito que sim, porque quando a própria direção do Sporting o assume, quem sou eu para dizer que não vai acontecer? Claro que vai acontecer e claro que vamos vender. Agora, se eu concordo com isso, não. Eu concordo com o Ruben Amorim. Não queremos vender ninguém. Foi o que o Ruben Amorim diz. Não quer comprar, mas também não quer vender. E essa tem que ser a máxima. Tentar segurar aquilo que temos de bom. Obviamente temos aqui jogadores. João Pereira vai acabar a carreira, o Antunes possivelmente ou vai acabar ou está lá perto. O Neto não vai acabar, mas também já está numa fase final da sua carreira. Obviamente que o Sporting terá que investir, até porque vai jogar uma Liga dos Campeões, e terá que investir para reforçar o seu plantel. Agora, se os investimentos forem feitos ao nível do que aconteceu este ano, em que fizemos um excelente negócio com o Porro, aliás, ainda tem que se acionar a cláusula de compra, porque é sempre um bom negócio, mas fazer negócios como fez com o Porro, fazer negócios que terá que fazer com o João Mário para o segurar no plantel do Sporting, se o Sporting fizer o investimento certo, nos jogadores certos, sem entrar aqui em exagero de valores, eu parece-me que temos tudo para conseguir segurar a grande parte do plantel. Não podemos entrar em negócios em que vamos buscar jogadores que têm um passado e um presente um bocado obscuro, que têm baixo rendimento e que não vêm acrescentar. E depois vão ser mais uns para andar aqui só a cumprir contrato e a ganhar dinheiro. Portanto, se eu acho que vamos vender, acho que vamos vender.
Se acho que devíamos vender, acho que não devíamos vender, e a justificação não pode ser nem o Covid, nem a necessidade de receitas extraordinárias, porque os clubes vivem todos acima das possibilidades. Então deixem de viver acima das possibilidades. Nós ganhamos 19 em 19 anos, porque é que havemos de andar a viver acima das possibilidades? Vivíamos acima das possibilidades se ganhássemos todos os anos. Eu aí até percebo, estamos sempre a ganhar e queremos continuar a ganhar, então estamos sempre a gastar dinheiro. Agora estamos 19 anos sem ganhar, como é que podemos justificar viver acima das possibilidades? Não entendo. Muito bem, faço a mesma pergunta relativamente ao Benfica. O Benfica investiu 100 milhões, foi altamente criticado pelo facto de esses 100 milhões não corresponderem aos resultados desportivos que no início da época se esperaria. Também achas que o Benfica vai ter de vender jogadores para reequilibrar o orçamento ou vai continuar nesta cena de investimento e depois alguém há de pagar? Vamos vamos tentar aqui moldar um bocado as coisas. E, como sabem, eu não sou crítico desta direção, mas sou crítico dos 100 milhões, dos 7 milhões para o Jesus. Mas não podemos esquecer uma coisa: não é o orçamento do Benfica está equilibrado. O orçamento do Benfica investiu 100 milhões, mas vendeu o seu principal ativo ano passado, Rubem Dias. Portanto, não foi um investimento de 100 milhões sem nenhuma contrapartida. Se me perguntasse, desses 100 milhões, se calhar era preferível ter ficado com o Rubem Dias? Provavelmente sim. Portanto, o investimento do Benfica não foi 100 milhões, foram 40 milhões, mas foram mal gastos. Foram mal gastos. E a senda do Benfica continua a ser investir. O Bruno dizia uma coisa, que o Sporting não era campeão de 19, ou só era campeão de 19 em 19 anos. Eu acredito que o objetivo seja que não seja novamente de 19 em 19 anos, e daí que haja um investimento grande. Agora, concordo quando o Bruno diz que se se chamam receitas extraordinárias que não deviam ser contabilizadas e não devíamos viver delas. Agora, os clubes portugueses vivem delas, vivem. Seja o Sporting, seja o Benfica, seja o Porto. O Porto esteve com problemas agora com o fair play financeiro nos últimos anos, e se recordamos, nós nos últimos anos fala-se muito mais das vendas do Benfica, porque efetivamente têm sido as maiores vendas, tirando o caso do Bruno Fernandes, têm sido as maiores vendas, têm sido as do Benfica. Mas se nós formos há 10 anos atrás, o Porto fazia estas vendas todas, o que não impediu o Porto de ter problemas financeiros a seguir. E aí concordo com o Bruno, que o importante é atrair investimento ou atrair sponsors, patrocinadores. E eu noto uma coisa, noto com alguma tristeza isto. Os clubes portugueses tiram muito, mas muito pouco proveito. Mas seja, principalmente o Benfica e o Sporting, eu não iria ser tão agressivo. Acho que o vosso diretor de comunicação chama-se Miguel Braga, não é? O Sporting. Ele ontem apelidou o Porto, direto ou indiretamente, de clube regional. Eu não iria chegar a tanto, mas quantas vezes por ano, ou há quantos anos o Sporting não vai à África portuguesa, ao Spalop? Há quantos anos o Benfica não vai ao Spalop? E o Porto também. Nós não vamos, ou seja, aonde nós temos eventualmente público, é verdade, se calhar não atraímos tanto investimento, mas se calhar atraímos mais gente, se calhar conseguimos manter. O Sporting foi campeão. Eu tive vídeos em grupos de adeptos, do Benfica, que enviaram vídeos de Maputo, sei lá, da Beira, em Moçambique, a festejarem o título do Sporting. E não eram assim tão poucos quanto isso, as pessoas. Eu acho que cabe também aos clubes portugueses tentarem angariar receita ou tentar angariar visibilidade para além do nosso pequeno país, porque nós somos muito bons, nós sabemos, nós chegamos à Liga dos Campeões, o Porto vai aos quartos de final e nós estamos extremamente satisfeitos, e ficamos satisfeitos porque os nossos orçamentos são baixos. Mas nós também não fazemos para nos tornar competitivos. Porquê? Porque quando aparece um João Félix, quando aparece um jogador, sei lá, lembro-me do João Félix agora, mas quando aparece um jogador de topo, a primeira coisa que nós fazemos é quanto é que ele vale, vamos vendê-lo. Portanto, nós não conseguimos manter os nossos principais ativos cá. Não sei de que forma nós vamos conseguir ser competitivos a nível europeu, ou passamos a ser efetivamente os segundos da segunda ou terceira divisão europeia. E aí vamos ter que aceitar, e no dia em que passarmos a ser garantidamente da segunda ou terceira divisão europeia, os passos dos nossos jogadores também valerão menos. Se até hoje nós conseguimos fazer bons negócios, é porque a nossa liga é vista como uma liga competitiva. Hoje, no dia de hoje, o Rubem Dias foi considerado o melhor jogador em Inglaterra desta época, e o Bruno Fernandes foi considerado o melhor jogador
a jogar no Manchester United esta época. Acho que isto deve ser motivo de orgulho para qualquer português. E para o futebol português, porque nós estamos a discutir, e eu vou fazer só um pequeno parênteses e vou acabar já, David, só para perceber a gravidade e o estado em que está o nosso futebol português. Ontem, até a hora do almoço, não se sabia a que horas eram os jogos da última jornada. Para mais do que isto, ontem o Tondela e o Paços de Ferreira foram informados que o jogo seria hoje e não na quarta-feira. Eu acho que isto é grave. Isto mostra um completo desnorte e uma completa falta de organização. E o Sporting com o Marítimo às 21h45. 21h45. Primeiro ia haver adeptos, agora não há adeptos. Eu não sei. Assim, futebol é uma indústria. Nós pagamos. Bruno, não sei se é o caso, mas 90% das camisas que eu tenho cá em casa de Benfica, eu paguei essas camisas. Pode haver uma ou outra que foi oferecida, porque foi assinada por jogadores, okay, mas 90% das camisas foram pagas. Metade das vezes em que eu vou ao estádio, eu paguei. Eu sou sócio do Benfica há 22 anos, com cotas em dia. Quando não tinha as cotas em dia, porque a minha disponibilidade financeira não me permitia, eu posso-vos dizer que nos últimos 5 anos eu paguei 2.000 euros em cotas. Porquê? Porque sou fanático do Benfica, porque sou... se for pensar bem, não fiz algo disto por uma questão lógica. Foi por amor. Gastei 2.000 euros para ter todas as cotas em dia desde 99 que sou sócio. E tinha 4 anos em atraso primeiro e depois tinha mais de 7 anos. Paguei todas estas cotas. E Eu percebo o que estás a atualmente dizer, porque eu também sou sócio do Sporting há 24 anos e recuperei também a cotas em atraso e paguei 1.800 euros. Portanto, eu percebo perfeitamente. Pronto, mas percebes, Bruno? Ou seja, nós quando atuamos aos adeptos para sermos adeptos pagantes do clube e depois a qualidade do produto que nos dão, pedem-nos para nós pagarmos. A camisa de Benfica custa 100 euros, custa exatamente o mesmo que custa uma camisa do Manchester City ou do Manchester United ou de quem quer que seja. Depois, a qualidade do nosso futebol, com todo o respeito que o Tondela, o Paços de Ferreira, todos possam nos merecer, é uma qualidade que nós nem sabemos a que horas vamos dar no dia a seguir. Eu acho que isto é grave. A Liga Portugal, vamos centralizar os direitos desportivos. É muito bonito nós dizermos isto, mas a realidade é que no dia em que o Benfica, o Sporting e o Porto não estejam na Primeira Liga, a nossa Liga não tem qualquer interesse. Tem interesse zero. Zero. Nós vemos o Wolves contra o West Bromwich Albion. Porque se calhar o jogo até é engraçado e fica 3-3 ou 4-4. Ninguém vai ver o Tondela contra o Bessade, porque tem lá 200 adeptos no estádio. O Bessade, se calhar. O Bessade tem 180 adeptos. Mas olha que no canal onde se passa jogos do Campeonato Nacional de Séniores e há jogos bastante interessantes. Eu não estou... David, o que eu estou a dizer é a qualidade do nosso produto existe. A organização não existe, a qualidade existe. Vejam para as nossas formações. As nossas formações têm um valor também. Quando eu digo Rubem Dias, quando falei do Bruno Fernandes, as nossas formações têm um valor também. São reconhecidas lá fora. Mas nós não podemos viver só como um clube formador. Nós temos que criar algo mais, porque nós exigimos aos adeptos, nós pedimos aos adeptos algo mais. Os adeptos pagam e pagam caro. Tu, para ires ver um jogo numa bancada central no Estádio da Luz, se não fores sócio, se só quiseres um jogo Benfica Sporting, tu pagas 60 ou 70 euros. O espetáculo... Eu, quando vou ver um concerto e pago 70 euros, eu espero o melhor possível. Percebes? E é isto que nós, adeptos, nós, enquanto adeptos, podemos exigir. E nós temos que exigir. E eu acho, honestamente, foi contra o Tondela, contra o Paços de Ferreira, saberem 24 horas antes que o jogo ia ser no dia a seguir. Eu acho que é vergonhoso. Estamos a falar numa liga profissional. Acho que a Liga de Clubes é profissional. Acho não, tenho a certeza que os clubes são profissionais. E quanto mais o regulamento obriga que no mínimo haja 48 horas de aviso. Portanto, bem, se os clubes vão jogar é porque estiveram de acordo, porque senão também não podiam ter arranjado maneira de não ir. Mas é tal coisa, estão dependentes das receitas televisivas, portanto também não podem dizer que não é? Ficam ali amarrados, quase que com uma obrigação. Porque o jogo não tem interesse. Mas a justificação é que o jogo já não tem interesse classificativo, exato. Sim. Acho que ainda qual é a motivação dos jogadores que vão entrar em campo? Espetacular, não é? Acho que é espetacular. Acho que quando tu dizes não tenho interesse, isto é a mesma coisa que quando tu vais a trabalhar aqueles últimos 30 dias que tens que dar à casa antes de saíres da empresa. Qual é que é a tua motivação? Ou é espetacular porque vais sair e vais subir na carreira, ou senão, olha, já estou desempregado.
Portanto, aí vou dar umas voltinhas. Muito bem, pessoal, já estamos com 40 minutos de programa e a pedir então os últimos 2 minutos cada um, as notas finais, e a começar pelo Bruno e finalizavam com a Aftal. Bruno, Ok. força. 2 minutos em sprint, tenho algumas coisas para dizer. Voltar a dar os parabéns à equipa do Hockey Patins do Sporting, campeões europeus, excelente vitória, excelente triunfo. Dar os parabéns também à equipa de goalball masculino do Sporting, que foi pentacampeão, depois de ganhar ao Futebol Clube do Porto. Relembrar que no goalball o Sporting é campeão europeu, tanto no masculino como no feminino, e mais uma vitória no campeonato. E sabendo as dificuldades que passa aquele grupo liderado pela Márcia, para terem tempo de treino e para terem condições para poder desempenhar as suas funções nessa modalidade, dar os parabéns, porque são sem dúvida uns campeões. E depois este apontamento final, como não podia deixar de ser em relação ao MotoGP, em relação ao Miguel Oliveira, foi mais um fim de semana que no cômputo geral foi negativo, porque a corrida, o Miguel Oliveira não acabou a corrida, caiu, mas foi um fim de semana que mostrou algumas melhorias. O Miguel conseguiu uma qualificação, conseguiu o apuramento direto para a Q2, saiu do 10º lugar, estava em 8º. Isto foi uma corrida que teve aqui uma particularidade, foi uma corrida que começou com o piso seco e depois começou a chover e os pilotos tiveram que ir ao pit lane fazer a troca de moto, sendo que no MotoGP, para as pessoas perceberem, a corrida é flag to flag, ou seja, é do início, da bandeira de início à bandeira de fim, porque os pilotos têm 2 motas e como têm 2 motas, podem trocar a moto que tem os pneus de piso seco para a moto com os pneus de piso molhado, e essa troca é feita diretamente, a corrida não para. E o Miguel, quando fez essa troca, o Miguel dá-se bem à chuva e estava a fazer uma corrida muito boa, estava em 8º lugar e estava com capacidade para poder chegar pelo menos ao 3º, porque estava a fazer tempos muito bons, era o piloto mais rápido em pista na altura que caiu, e pronto, o fim de semana acaba por ser negativo por isso, mas deu sinais de que poderão vir aí tempos melhores. E destacar novamente o Pedro Acosta, desta vez não ganhou, acabou em 8º, mas para se ter uma ideia mais uma vez do fenómeno que é este miúdo, começou em 21º lugar porque a qualificação não lhe correu bem, estava já no grupo da frente, caiu, levantou-se, pegou na moto outra vez, do último lugar, à chuva, e conseguiu terminar em 8º lugar. Continua a mostrar que é um fenómeno, e ficam por aqui as minhas considerações finais. Mais uma só, sexta-feira começa a final do Campeonato de Basquetebol, primeiro jogo entre o Sporting e o Porto. Há melhor de 3 jogos, 2 jogos são no Pavilhão João Rocha. Boa sorte para o basquetebol do Sporting. Sim, senhora, poderá ser mais um título, e no sábado também irá se disputar no estádio José de Alvalade a final. É uma autêntica final do Campeonato Nacional de Futebol Feminino entre o Sporting e o Benfica. O Benfica basta o empate, o Sporting se vencer é campeão. Enfim, já estamos a evoluir porque o jogo era para ser em Alcochete e a final vai ser no estádio de Alvalade. Portanto, parabéns à direção do Sporting por ter valorizado este jogo, porque para grandes espetáculos, grandes estádios. Aftado, as tuas notas finais. A minha nota final vai principalmente para a final da Taça de Portugal. Sem público, volto a referir, vergonhoso do meu ponto de vista. Até a própria passividade do Benfica em não fazer nenhum comunicado do Braga tirou há algumas horas atrás, ou há poucas horas atrás, um comunicado a dar indicação da sua indignação. Acho que o Benfica, como maior potência portuguesa de futebol, deveria defender os seus adeptos de uma forma diferente. Acho que nada justifica não haver adeptos na Taça de Portugal, se passado 6 dias vai haver 12 mil adeptos britânicos na final da Champions. Acho que por aí, mais uma vez, prova-se a importância que se tem dado aos adeptos nos últimos tempos. Em tempos de pandemia, os adeptos ficaram em segundo lugar, em segundo plano. As pessoas não estão preocupadas com os adeptos, o governo não está preocupado com os adeptos, os clubes não estão preocupados com os adeptos, as autoridades não estão preocupadas com os adeptos. E acho que merecia uma reflexão bastante acentuada de como os adeptos foram tratados durante esta pandemia, porque hoje em dia já posso ir ao supermercado, já posso ir ao shopping, já há concertos organizados, mas não posso ir ao futebol. Já podes ir ao cinema, ao teatro, etc. Não é? Recintos fechados. Portanto, não se justifica esta falta de respeito para com os adeptos de futebol. Vai aqui o meu voto de indignação. Espero, obviamente, que o Benfica ganhe. Espero que seja um bom jogo, mas, acima de tudo, que o Benfica ganhe e que faça uma boa exibição.
e que o Seferovic amanhã ainda consiga ser o melhor marcador de campeonato. Portanto, é o título que nos resta. Há tempos, e isto só em tom de brincadeira para terminar, isto de perder um título e pouparmos jogadores para jogarmos o derby, já parecemos o Sporting, mas o Benfica fez isto na última jornada em Nacional da Madeira, propôs 6 jogadores para jogar o derby com o Sporting, para tentar ganhar o campeonato do Jesus, que era ganhar o Sporting, e pronto, e conseguiu ganhar esse campeonato. Mas não ganhou porque o título da segunda circular ficou no Sporting, porque o Sporting ganhou 1-0 em Alvalade, perdeu 4-3, os golos fora valem a dobrar, portanto, até aí o Sporting foi campeão do torneio. Mas depende, sabes que depende, que a UEFA já vai tirar isso. Convém saber as regras, porque há muitos anos que não vejo a Liga dos Campeões, se calhar convém aprender. Não, mas ainda está em vigor. Sim, portanto, mas vai mudar. Se houvesse taça da segunda circular, o Sporting ganhava na mesma. Calma aí. Não, o Sporting ganha. Não, mas olha, tu tens de ser exemplo, atenção. Tu tens de ser exemplo, porque senão temos que arranjar um novo moderador, estou a avisar. Aliás, hoje venho de verde e branco disfarçadamente, não é? Eu não deixo. Estás a ver? Vamos arranjar não deixei de ver verde e branco às risquinhas, mas sem nada alusivo ao meu clube de coração, que toda a gente sabe. Não, mas não há mal nenhum. Todos nós, e isto agora só mesmo para terminarmos, eu por acaso acho piada aos árbitros que dizem que não têm clubes. Todos nós temos um clube, em Portugal pelo menos é normal sermos de um dos 3 grandes, mas uma grande parte dos árbitros não tem clube, o que acho espetacular. Não, e muitos deles são da Académica. Bem, então no futsal, e o Bruno anda nisto também no futsal, já andou no futsal há muitos anos, e não sei quantos árbitros que andam da Académica, é uma coisa impressionante. A Académica era, não sei porquê, porque era tudo Académica. Conhecemos 4 ou 5 árbitros que eram da Académica. Coimbra exportou muitos árbitros para o futsal, é verdade. Exatamente. Mas não tem futsal. Tem. A segunda Académica de Coimbra tem futsal feminino, subiu este ano à segunda nacional e está a fazer um campeonato. Não, mas em termos de futsal, estava a falar do masculino, peço desculpa. Masculino não tem. O feminino é com a Daniela. O feminino é agora com a Daniela. Já a seguir vamos ter a Daniela numa entrevista, não vai haver rúbrica porque não houve campeonato este fim de semana, mas vamos ter uma entrevista com uma fisioterapeuta que esteve ligado a várias equipas femininas, Sporting, Belenenses, Povoense, entre outras, e que vai-nos dizer que as meninas são muito mais corajosas que os meninos quando se trata de lesões. É uma das coisas que ela nos vai dizer de certeza absoluta. Pessoal, até para a semana. Divirtam-se, portem-se bem, façam desporto se conseguirem e passeiem, que agora até já está há bom tempo para passear. E o passeio em si é uma atividade física. Mas às vezes esquece que sair para a rua passear não deixa de ser uma atividade física. E pronto, então vemos para a semana. E vamos ver então se o Benfica aqui do AFTAB ganha a Taça de Portugal e se o Sporting do Bruno ganha o Campeonato Nacional de Futebol Feminino, por exemplo. Assim, dividir-se o mal pelas aldeias. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.